Em defesa do Evangelho puro e simples, entra no ar pela Rede do Bem FM. Programa Evangelho Genuíno. Apresentação: Alexandre Fico. Uma boa tarde na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Alexandre Fico e mais um sábado, o primeiro sábado do ano de 2017. Entra no ar o programa Evangelho Genuíno. Te dar o meu louvor. Hoje nós iremos terminar a pregação do sábado passado sobre Reaviva, Senhor, porque estamos mortos. Nós estamos trabalhando Apocalipse no capítulo 3, do versículo 1 ao 6, e nós iremos terminar isso. Primeiramente, nós vamos em oração agradecer a Deus por mais um sábado, né? Mais um programa, e nós retornaremos. No programa Evangelho Genuíno, momento de oração. Senhor, mais uma vez nós pedimos licença para levantar a voz a Ti. E fazemos isso por causa de Cristo Jesus, do nosso Salvador. Senhor, que pertence todas as coisas, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque santo é Teu nome e nós estamos rendidos a Ti em mais uma tarde, Senhor. Agradecendo porque as Tuas misericórdias se renovaram nessa manhã. E isso foi a razão de nós não sermos consumidos, Senhor. Porque senão já tínhamos perecido. E nesse sábado, Senhor, eu peço que o Senhor receba esse culto, Senhor, através do rádio. Porque é feito para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Não para a glória de homens, mas para a Tua glória, Senhor. Que Teu Espírito Santo direcione. Que Teu Espírito Santo nos guie, Senhor. Guia os corações de homens e mulheres que estão com descrédito a respeito da Tua palavra, Senhor. Tenha misericórdia de nós mais uma vez, Pai. E fale conosco. E tome honra e tome glória desse lugar. Despeja a graça, Senhor. Uma porção de graça dobrado nessa tarde. Porque senão nós não compreenderemos, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então nós pedimos, Pai, faça conforme o Teu querer. E venha o Teu reino através da Tua palavra. E seja feita a Tua vontade. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você está ouvindo programa Evangelho Genuíno. Meus irmãos, hoje, antes de nós irmos para a palavra, eu gostaria de fazer uma pequena introdução, né, nesse primeiro sábado do ano, sobre a pregação do Evangelho, né? Nessa semana que se passou, em tudo que vem acontecendo, principalmente sobre esse sincretismo religioso de final de ano, que é algo que entristece o coração. E o triste, meus irmãos, é que a pregação do Evangelho da Graça, por incrível que pareça, está em descrédito para o ímpio. Em descrédito para o ímpio. Porque são muito poucos hoje os que pregam o Evangelho da Graça. Muitos falam que pregam o Evangelho da Graça, mas verdadeiramente muito poucos pregam o Evangelho da Graça. E aqueles que pregam o Evangelho da Graça, as pessoas tentam difamá-lo, de alguma maneira. Tentam tirar o peso da palavra de Deus, tentam tirar o peso da palavra de Deus através de dizendo sobre pessoas. Tratam você como rebeldes, como dono da verdade, como pessoa sem amor. É tudo isso que você vai escutando, né? Enquanto o Evangelho de Portas Largas, ele toma uma proporção muito grande, muito grande. O Evangelho da prosperidade, o Evangelho do curandeirismo, o Evangelho da macumba gospel. Por incrível que pareça, irmãos,
Você vê campanhas, inclusive de sal. Na minha época eu ouvia sobre sal, sobre coisas de macumba, para tirar olho gordo, essas coisas, né? É óbvio que eles vão se apegar lá no Velho Testamento, coisa de Davi, aquelas baboseiras todas que nós estamos cansados, né? E essa macumba gospel tem voz, ela tem eco, ela tem testemunho ou testemunho. As pessoas se vangloriam em quem são. É filho de fulano de tal, pastor presidente não sei do que, fundador não sei da onde, apóstolo direto de Israel. E pior, obras carnais viram frutos espirituais. Porque as pessoas olham o que está acontecendo, o que construiu materialmente, nada espiritualmente, nada espiritual, porque o fruto espiritual é nada, não há conversão nesse lugar. Nós estamos tratando sobre isso. E aí me lembrei de Amós. Amós não era um profeta e começou a profetizar juízo. Os outros profetas, os profetas, entre aspas, ditos verdadeiros, os profetas que não são profetas de calamidade, não sou profeta de calamidade, que não profetizam a calamidade, não profetizam coisa ruim, profetizam só coisa boa. Esses profetas, quando Amós profetizou juízo, ficaram bravos, né? E o povo na época de Amós apenas executava alguns rituais de adoração. Eles não tinham mudança de vidas. Não tinha mudança de vidas. Eu estou falando mudança de vida, conversão. E aí Amós 5, 21, 24 diz assim: aborreço, desprezo as vossas festas, e com os vossos assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocausto e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Amós, naquele momento, considerou cada um dos elementos essenciais da adoração israelita. Festivais, sacrifícios e louvor. Deus rejeitou cada um, a cada conferência, a cada campanha, a cada sincretismo. Eu vejo Deus desprezando todas essas coisas. E por que Deus rejeita esse tipo de adoração? Porque suas vidas eram corruptas lá em Israel e são corruptas hoje. E quando eu falo corruptas, meu irmão, eu não estou julgando o pessoal da pessoa. Apesar de saber que tem muitos corruptos, mas não é isso que eu estou julgando. Corruptas quanto à palavra de Deus. Eles distorcem a palavra de Deus, são corruptos quanto à palavra de Deus. Porque Deus quer um compromisso sem esmorecimento, com justiça e retidão. O terreno de Israel, na época, era cheio de vadios, as correntes intermitentes, meus irmãos. Deus não queria esses, entre aspas, vadios, ou justiça intermitente, mas um firme e contínuo ponto de obediência. Ponto de obediência. Então, meus irmãos, Deus jamais aceitará automaticamente nossa adoração, e não importa como ela seja oferecida, adoração interesseira. Adoração interesseira é o que essas pessoas fazem. Não autoriza ou meramente Deus a rejeitará. Porque Deus não é o centro disso. O homem é. E aí Amós diz que ele não é um profeta. E Amós teve uma missão muito difícil, muito difícil. Ele era pastor de ovelhas de Judá, ele foi enviado por Deus para a nação de Israel durante um reinado próspero de Jeroboão II, para alertar o povo que Deus estava prestes a destruí-los. E ao meio de uma prosperidade você vai falar coisas que estão acontecendo que não são boas. A pregação dele parecia soar ridículo. Como poderia uma nação forte vivendo tudo aquilo que Israel está vivendo na luxúria? Na luxúria, inclusive, na época, né, do poder militar. Hoje nós vivemos a luxúria da democracia, que não é bem uma democracia aqui no Brasil, mas vamos pular isso. Poder trazer destruição. O povo ficou perturbado
por aquela mensagem sombria, uma mensagem dura deste pregador estrangeiro. Até os líderes religiosos que deveriam compartilhar a nobre missão de Amós rejeitaram-no, inclusive a sua pregação. Um sacerdote chamado Amazias disse a ele que voltasse para seu próprio país e que nunca mais profetizasse em Israel. Você vai ver isso lá em Amós 7. E Amós replicou ele: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicômoros, que é uma espécie de figueira. Amós foi acusado como um conspirador pelo sacerdote. E lá aí você vê, a partir do versículo 11, versículo 10, ele fala, né? Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, profeta, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel daqui por diante já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Então ele está tentando trazer palavras positivas. Palavras positivas contra uma palavra negativa que ele considerava de Amós. Ele estava tentando trazer uma palavra positiva. É o que as pessoas fazem hoje. O poder da palavra. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: o profeta Amazias diz para você não profetizar contra Israel. Os profetas da não calamidade falam assim: viu, tá tudo bem, tudo maravilhoso, tá tudo certo, tá tudo em ordem. Mas o Senhor diz: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e suas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amós, meus irmãos, não foi criado para ser um profeta. Ele não recebeu treinamento especial algum. Nem participou de nenhuma escola de profetas que nem tem hoje. Ele não participou. Ele era apenas um homem comum, que proclamou uma mensagem de Deus. Reis e sacerdotes não gostaram de sua mensagem. Não era a verdade para eles. E qual a lição para hoje disso? Deus não está impressionado com os ensinamentos teológicos nossos. Não está. E olha que eu sou a favor de nós estudarmos muito a palavra de Deus. E ele nunca exigiu isso dos seus servos. Um homem precisa da permissão, não precisa da permissão de nenhuma autoridade eclesiástica, de nenhum apóstolo, bispo, pastor. Ele não precisa de nada disso para pregar o evangelho, nada. O que ele precisa é de uma dedicação inabalável à verdade da palavra de Deus. Esquecer de vazias credenciais humanas. E nós devemos insistir na pregação nítida da palavra, inspirada por Deus. Que esta é a verdade que nos libertará, que nem diz João 8:32. E eu falo por mim, meu irmão, eu não sou profeta. Também não sou nem filho de pastor. Na verdade, meus irmãos, meu pai nem é convertido. Nem é convertido. Eu sou apenas um homem. E por misericórdia do Senhor, ele mandou que eu pregasse contra um sistema corrupto e caído. Corrupto e caído. Que tem matado almas. Que tem encaminhado almas a milhares ao inferno. Eu tenho apenas, meus irmãos, que falar aquilo que Jesus já falou. Eu não tenho que criar nada. Eu não tenho que ter revelações novas. Nem falar para você que este ano vai ser o melhor ano da sua vida. Eu não tenho que fazer isso. Primeiro, simples, porque Deus não mandou eu falar isso. E segundo, porque eu não quero teu dinheiro. Então eu não preciso te bajular. O que eu tenho que falar para você é o que Jesus falou. De uma doutrina esquecida da regeneração. Jesus começa o ministério dele falando: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus.
Jesus, em João 3, respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E eu tenho que falar isso para você: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não são as suas atitudes, não são os seus votos, não são as suas mandingas gospels, não são as suas macumba gospel, não é o seu sincretismo religioso, não são as suas campanhas religiosas que vai te salvar se você não nascer de novo. E aquele que nasceu de novo não vai participar dessa corrupção gospel que está aí. A verdade da questão é esta: a doutrina da regeneração ou do novo nascimento em Cristo Jesus é algo difícil de ser compreendido pelo homem natural. Por isso, foi abandonado pelos cristãos. E não é pregado porque você tem que insistir na pregação sobre pecado, sobre mudança de vida, abandono de pecado. Por isso que Nicodemos respondeu ao que muitos respondem: como pode ser isso? E disse: tu és mestre em Israel e não sabe isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar de coisas celestiais? E eu acredito que esse versículo 12 seja um dos maiores problemas no ensino cristão contemporâneo. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? O homem natural só pensa nessa terra. O homem natural só pensa nas coisas dessa terra. E a grande maioria das doutrinas, dos ensinamentos de hoje, são carnais, ensinam o homem a viver o céu na terra, baseado em suas decisões e paixões, nos seus desejos carnais. Não há mais, entre aspas, fogo do Espírito nas pregações de hoje. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É Espírito, meus irmãos. Que o Senhor possa traduzir essas palavras. E que Hebreus 10, a partir do versículo 36, seja a oração nossa do dia de hoje e da constância das nossas vidas. Eu vou ler na versão NVI, eu achei mais apropriada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Que o Senhor cresça em nossas vidas, que nós possamos diminuir a cada dia, para que possamos viver o verdadeiro Evangelho. Vamos ao louvor e voltamos à palavra.
Evangelho Genuíno. Aleluia. Que Cristo seja louvado e exaltado sempre. Amanhã, domingo, convido os irmãos aqueles que não estão congregando em igreja nenhuma, aqueles que não são cristãos, aqueles que querem ouvir uma palavra do Evangelho da Graça, convido você a estar amanhã a partir das 9 horas na Comunidade Genuína. Eu vou pedir para o Luquinha soltar o endereço, se você puder anotar ou entrar no nosso site, comunidadegenuina.com. Esteja conosco, você que está sem congregar, ou não é cristão e quer ouvir uma palavra sobre Jesus Cristo. Esteja conosco. Venha conhecer a Comunidade Cristã Genuína, Rua 7 de Setembro, número 385, na Vila Industrial. Cultos, terças e quintas, às 8 horas. E aos domingos, às 9 horas da manhã. No Parque Aeroporto em Campinas, Rua Aldo Fossesi Júnior, número 61, no Núcleo Residencial Vila Vitória. Cultos, quartas às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Em Hortolândia, Rua Zacarias Costa Camargo, número 560, no Remanso Campineiro. Cultos, quartas e sextas, às 20 horas. E aos domingos, às 19 horas, em Sumaré, Rua Manuel Dama Figueiredo, número 105, no Parque Sevilha. Cultos, quartas às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Comunidade Cristã Genuína, aqui é proibido pessoas perfeitas. Você está ouvindo programa Evangelho Genuíno. Vamos à palavra, meus irmãos. Vamos à palavra. Nós paramos num terceiro ponto, né? Falamos sobre igrejas mortas têm ministério morto, que não geram mais vida, e falamos sobre Nadab e Abiú. Nós estamos tratando Apocalipse 3, de 1 a 6, e nós ficamos ainda no versículo 1 e 2, que é onde fala que conheça as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Reviva, Senhor, porque realmente estamos mortos. Temos nome de que vives, mas estamos mortos. O quarto ponto que eu queria tratar com os irmãos: igrejas mortas possuem esperança morta. Tudo o que fazem é reviver o passado. Inclusive as pregações são apenas histórias passadas sem vida nenhuma, sem vida. São templários. Adoram a Deus no santuário da tradição e no santuário da tradição católica ainda. Dizem que são evangélicos, mas adoram no santuário da tradição católica. E hoje, eu seria injusto eu falar que só adoram no santuário das tradições católicas. Nós conseguimos também da tradição da Umbanda, na tradição do Espiritismo. Nós estamos conseguindo adorar a Deus nesse santuário dessas tradições. Não tem avivamento. São apenas reuniões. E o que não é ter avivamento? Não gera vida, não gera fruto para a glória de Deus, não gera novo nascimento, não gera regeneração. Geram apenas convencidos e não convertidos, geram bodes e não geram ovelhas. O pregador é morto. Por mais que ele pule, grite, e essas pessoas gostam de gritar bastante, as pessoas não têm vida, estão mortas. Parece aquele bando de marionete. Já foi num show de marionete, onde tem alguém que fica com um pauzinho em cima, com a linha, mexendo as pessoas? É dessa maneira. O som que é tocado lá, as pessoas, agora você levanta a mão direita, agora você levanta a mão esquerda, agora você dá glória a Deus. As pessoas ficam manipulando as outras pessoas para mostrar entre aspas, um avivamento ou um alegramento. Não há conversão nenhuma. A igreja viva, ela tem dinâmica espiritual. Você sente que Deus está vivo e nela trabalha, não precisa criar fogo estranho. Jesus Cristo e esse crucificado é o suficiente. É o suficiente. Tragicamente, as igrejas que não conhecem a diferença entre dignidade e vigor. O culto de adoração mais parece velório. E não me compreenda mal, meus irmãos, quando eu falo de velório. Não estou sugerindo que sejamos uma igreja barulhenta e nem uma igreja emocional. Apesar que muitas vezes a emoção ela toma conta de nós.
Isso só atrai a nós mesmos e distrai os outros, mas deveríamos pelo menos demonstrar uma emocionante e sincero amor por Cristo que contagiasse a todos. Esse amor por Cristo tem que estar florado em nós. A igreja é um órgão espiritual, um corpo vivo, porque Ele vive, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E não uma organização sem vida. Nós não precisamos ficar criando coisas fora da Bíblia para que tenha vida naquele lugar. Que todos aqueles que criam fora da Bíblia é porque estão mortos. E a existência espiritual só pode funcionar sob o poder do Espírito Santo. Não precisamos, meus irmãos, de grandes orçamentos, tecnologia ou mapas organizacionais. Nós precisamos voltar aos joelhos. Precisamos novamente dobrar nossos joelhos ao chão. Precisamos fazer que nossos joelhos sangrem, até gerar vida na igreja. O que precisamos é do poder soberano de Deus, desencadeado em nossas igrejas pelo governo do próprio Deus através do Espírito Santo. Precisamos do reavivamento espiritual do Espírito Santo de Deus. Revivamento que exalte a Cristo e somente a Cristo. Traga a convicção do Espírito Santo de que somos realmente pecadores. Hoje você fala de pecadores, meu irmão? Não, cara. Inclusive tem pregações que falam que você nem é mais um pecador, né? Porque se você não tem essa convicção de quem você é, como você pode ser purificado? Como você pode? Apenas o Senhor Jesus pode enviar-nos tal reavivamento. Somente Ele pode enviar o Espírito Santo. O reino de Deus jamais será sustentado por programas sem vida, jamais. Apenas Deus pode ressuscitar da morte. A igreja está adormecida e precisa ser ressuscitada. E apenas o poder de Deus pode fazê-lo. Não há outra coisa, não adianta nós criarmos outro tipo de fogo, não adianta. Não adianta você criar estratégias humanas, você vai matar mais as pessoas. Não adianta você massagear o ego das pessoas, não adianta o sincretismo religioso, não adianta isso. E pergunto agora a você, meu irmão e minha irmã, sua vida espiritual é como a de Sardes? Você está seco, dormente e apático? Está morto? Talvez você já tenha andado com Deus e todos o viam como um cristão dinâmico, um cristão atuante, mas agora está morto. Você talvez já tenha até ministrado estudos bíblicos ou ainda exercido o ministério, mas agora você não tem vida nenhuma. Você está morto. Talvez aquela igreja morta que você frequentava te contagiou. Na realidade te matou. Talvez você tenha sido uma testemunha ativa do agir de Deus. Ele usava para levar as pessoas a Cristo. Isso com uma frequência. Só que hoje o Espírito Santo não tem usado você para ganhar nenhuma sua alma. Seu evangelismo pessoal é morto. Você costumava ler a Bíblia todos os dias. Só que hoje, a sua devoção pessoal acha-se morta, estagnada. E eu pergunto de novo, sua vida espiritual está assim, meu irmão? Se está, o que fazer? Como podemos experimentar o reavivamento? Como ressuscitamos novamente? Jesus nos dá alguns conselhos que levam ao reavivamento. Apocalipse 2:3 diz: "Se vigilante, e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei." Então, um primeiro conselho é: acorde. Jesus diz à igreja, essa igreja de mortos-vivos, acorde. Quando estamos espiritualmente mortos, precisamos de um chacoalhão, um balde de água fria. Precisamos do alarme divino para sairmos da nossa dormência. Jesus está dizendo: saia da hibernação espiritual, acorde. Acorde. Precisa haver consciência de que algo está errado em nossas vidas. Enfrente honestamente a sua inércia. Veja a secura de sua vida espiritual. Admita perante Deus
que algo lhe está faltando, que você precisa reviver. Hoje, infelizmente, vemos pessoas dormir durante o sermão. Pessoas dormem durante o sermão. E aproveitando, meu irmão, esse gancho, porque eu não quero falar nada sobre isso aí. É apenas que muitos mesmo estão sonolentos na igreja e necessitam acordar antes que sejam chamados por Deus. Necessitam acordar antes que sejam chamados por Deus. Um segundo conselho é você tomar a dianteira. Jesus exorta a igreja de Sardes a chamar os restantes que estavam para morrer. Acordar não é o suficiente. Temos de nos voltar às bases da vida espiritual. Como eu falei, estudo bíblico, oração, adoração, comunhão. Jesus está dizendo, volte à palavra. Pare de comer por boca de terceiro. Pare de se alimentar de pessoas mais mortas que você. Volte à oração, volte à comunhão. Não fique se relacionando com ímpios. Volte à origem. Precisamos sacudir, meus irmãos, os cobertores. Nós precisamos sair da cama. Nós precisamos nos vestir. Nós precisamos nos envolver na obra de Deus, realmente. Talvez você esteja necessitando iniciar um novo plano de estudo na sua vida. Um estudo bíblico. Separar alguns momentos todos os dias para orar. Talvez você necessite voltar a frequentar uma igreja regularmente. Seja o que for, fortaleça, meu irmão. Fortaleça o que restou, é o que ele está falando na palavra. Senão o restante, meu irmão, vai morrer. Vai morrer. Outro conselho, olhe para trás. A urgência de Cristo não deixa dúvida, meu irmão. Lembre-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O que você recebeu e ouviu no princípio da sua conversão. O Evangelho, as verdades básicas da vida cristã. Aí você pode me dizer, mas Alexandre, eu comia do prato da heresia, eu me converti nessas igrejas hereges, nos fazedores de amigo. Mas, meus irmãos, olhar para trás não é um chamado para viver do passado. Cristo dá uma ordem para relembrar quem é o seu Salvador. Que apesar de você ter sido convertido numa igreja herética, Ele está te chamando. Ele não te abandonou às heresias. Ele está abrindo seus olhos através de palavras de homens que pregam o evangelho verdadeiro. E Ele está te chamando através dessa palavra. Seu Salvador não é homem. Você está escutando a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. E o que você vai fazer? Lembre-se que Deus não era nada antes de ser encontrado. Você não era nada antes de ser encontrado por Deus, meu irmão. Lembre-se que a graça lhe alcançou, que a graça lhe redimiu. Mesmo escutando heresias, não importa, você estava perdido e morto em seus delitos e pecados, e Deus o trouxe à vida novamente, através do poder da palavra dele. Um quarto conselho é pare. Jesus vai além, guarda-o. É um apelo para que a palavra de Deus seja obedecida. Devemos guardar os mandamentos em todas as áreas da vida. Desobediência e mornidão espiritual caminham juntas. Onde estiver uma, aí estará a outra. A exortação de Cristo continua. Aplique a verdade de Deus a todas as áreas de sua vida. Guarde a palavra, ponha em prática. Onde Deus colocou o ponto final, não coloque interrogação. Não fique alimentando coisas que te fizeram mal. Não importa se aquele pastor, apóstolo, quem quer que seja, te magoou. Se você está cansado das heresias que eles pregam. Deus está te chamando para um relacionamento íntimo com Ele. Você obedecer a palavra dEle verdadeiramente. A obediência completa. Porque uma obediência seletiva é mera conveniência. Volte a obedecer a palavra de Deus. Um outro conselho, abandone seus impulsos. Finalmente diz o Senhor, arrepende-te. Este alerta significa uma volta imediata a Cristo de todo o coração. Arrependimento requer rápida e decisiva mudança de pensamento, metanoia, devoção e comportamento. Ao convidar-nos ao arrependimento, Jesus insiste, confesse o seu pecado. E apatia espiritual, confesse. Fala, estou morto, Senhor. Eu estou morto.
O Senhor tem que me trazer à vida novamente. Saia dessa situação. Dê meia volta, mas já, não espere. Retorne e se entregue. Mude sua vida diante de Deus. Arrependimento implica em deixar os pecados. É uma escolha que cada um de nós tem de fazer. Deus não vai fazer essa escolha para você, meu irmão. Ele já está te ordenando. Jesus fala, arrependei-vos, é uma ordem. E o que você está fazendo com essa ordem? Devemos abandonar o pecado se quisermos voltar para Deus. Sexto conselho e o último. Seja vigilante. E se a igreja de Sardes não se arrependesse? Jesus então alerta que virá como ladrão. Isso não se refere à sua segunda vinda, mas a uma vinda súbita para julgar a igreja e remover desse castiçal. Do poder do Espírito Santo. Da comunhão dos santos. Isso é a disciplina administrada pelo Cristo, por Jesus. Não podemos brincar com isso, meu irmão. Se não houver arrependimento, ele virá como ladrão e inesperadamente, sem avisar. A noiva nécia. E pode ser hoje isso. Hoje pode ser. Por que Jesus é tão áspero com essa igreja? Porque o maior empecilho para o evangelho é uma igreja morta. Não se vive o evangelho estando morto. Não se vive. A perseguição faz a igreja crescer. Infelizmente, nós não vivemos em contexto de perseguição, por isso, talvez nós estejamos mais mortos do que nunca. Mas a morte espiritual é como um câncer maligno. Espalha-se por todo o corpo, torna a igreja impotente e inativa. Uma igreja seca prejudica mais a causa de Jesus Cristo do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque as seitas, as doutrinas heréticas, doutrinas de demônio, elas têm uma aparência de que vives, mas está morta. E acaba chamando a atenção porque a igreja de Cristo tem se acomodado. Parece que é pecado aborrecer as pessoas com o evangelho de Jesus Cristo, mas não é. Pregue o evangelho, pregue o confronto, pregue a cruz. Porque isso nos gera vida. E existe uma promessa. Jesus elogia a igreja de Sardes. Aqui há um rebanho fiel. E como eu sempre falo, em toda época houve um rebanho fiel. E nessa época também há um rebanho fiel. Deus sempre tem seus remanescentes. E a estes que Jesus encoraja e fortalece. Tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. No versículo 4. Ainda havia em Sardes crentes espiritualmente vibrantes, permaneciam vivos e acordados na fé. Obstinham-se da impureza, não estavam compromissados com o mundo, não se sentiam à vontade com a cultura do presente século. Uma coisa, meus irmãos, eu quero lhes dizer, isso incomoda os mortos. Quando você se posiciona, incomoda os mortos, você vai ser taxado de várias coisas, várias. Mas permaneça firme, pois é Jesus quem está te elogiando, é Jesus que está te fortalecendo. Jesus diz que andavam com vestes brancas, demonstrando pureza. Recusavam manchar-se com sujeira do mundo. Por não haverem cedido à tentação, Jesus promete-lhes túnicas brancas celestiais. Promessa. Isso é promessa de Deus, não carro, bicicleta, papagaio, ano bom, melhor ano da sua vida. Jesus motiva-os a permanecerem puros. E eu pergunto em que grupo você se encontra. No espiritualmente morto ou nos dos santos? Está com os problemáticos ou com os que dão soluções? Você é uma coluna em sua igreja? Ou você gosta da brincadeira, tô dentro, tô fora, tô frio e tô morno? Esse remanescente permanece fiel a Deus. Ao escapar da poluição mundana, vivia santa e corretamente. Não amava o mundo nem o que nele havia. Enquanto a grande maioria achava-se adormecida, esse grupo permanecia espiritualmente alerta. E, mais uma vez, essa promessa. Você já deve ter ouvido falar daquelas pessoas de mentalidade tão celestial que já não podiam viver no mundo. Eu já li alguns casos fora de Hebreus 11, mas Hebreus 11 é maravilhoso. Dê uma lidinha na sua casa. No versículo 38 e 40 diz, porque creram todas essas pessoas, foram aprovadas por Deus, mas não receberam
o que ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco eles fossem aperfeiçoados. E ele começa dizendo: o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. O mundo não é digno de você e de mim, daquelas pessoas que vivem o Evangelho, que buscam e almejam somente a Deus. Porém, não podemos isso pelos nossos próprios méritos, porque até não possuímos nenhum. Se o mundo não é digno, é porque Jesus o venceu. Jesus o venceu. E se Jesus venceu, é através dos méritos dele, somente através dos méritos dele. É porque Jesus foi fiel até o fim. Jesus suportou todas as coisas. E eu digo que ninguém jamais foi tão humilhado como ele foi. Ninguém. O mundo não era digno dele. O mundo não era digno de Cristo. Você percebe a superioridade, a divindade, a sabedoria em cada atitude de Jesus Cristo, do nosso Salvador? Pois ele deixou seu trono, deixou o céu, deixou toda a autoridade e o direito que tinha de simplesmente aniquilar essa raça. Essa raça que eu estou falando somos nós, desobediente, infiel. Mas ele não fez. Mas se rebaixou na nossa condição humana. Nasceu em meio à pobreza, simplicidade e hostilidade. Nasceu em meio aos animais e morreu pregado numa cruz, zombado até a morte. Você acha que o mundo era digno dele? Mas ele foi superior às zombarias, os insultos. Por quê? Porque ele cria no Pai. Ele veio glorificar o Pai. Se submetia completamente à sua vontade e tinha em mente a certeza de Deus. É um Deus eternamente fiel. Um Deus de amor, um Deus de justiça. Justiça divina. E não a justiça falha, tola, nossa, dos homens. Da mesma maneira, nós temos que nos apegar em Cristo. Porque esse mundo não foi digno do nosso Salvador e não pode ser digno de nós. Enquanto a nós temos sido amados ou odiados, o que temos buscado? Admiração do mundo? Aplausos? Abraços? Glória? É isso que a Igreja Morta faz. Busca aplausos e abraços e glória do mundo. Se Jesus, Filho de Deus, não buscou nada disso, e sim a cruz, quem somos nós para buscarmos reconhecimento? Jesus buscou a cruz, não reconhecimento de homens, aplausos. Se somos zombados, glória a Deus. Se somos insultados, glória a Deus. Se somos perseguidos, glória a Deus. Glória a Deus eternamente. Se sofremos qualquer uma dessas coisas, que nem se comparam ao que Jesus sofreu, temos mais é que levantar as mãos para o céu, para os céus e dar graças com toda a humildade e alegria que existir dentro do nosso coração. Pois somos miseráveis. Nossa justiça é como trapos de imundícia, como diz o profeta Isaías, e nem um pouco merecedores de viver o que Jesus viveu, uma vez que estamos muito distantes de sermos como Jesus era. A Bíblia é a palavra viva, o livro mais poderoso que existe no universo. Então ela nos dá exemplos dessa gratidão em meio às perseguições, zombarias e insultos. O livro de Atos, os apóstolos de Jesus, logo após a sua ascensão aos céus, foram ungidos pelo Espírito Santo de forma muito poderosa. Eles convertiam milhares de pessoas em cada pregação que faziam. Claro que essa comunhão e a proximidade com o Senhor desagradaria ao mundo e foram presos, acusados e chicoteados pelas autoridades. E o que me chamou a atenção, se você ler em Atos 5:40 a 42, e então chamaram os apóstolos e os chicotearam, e aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. A Igreja Morta de maneira nenhuma se acha digno por passar dificuldades. Pelo contrário, a Igreja Morta, que tem jeito de que vives, mas está morta, ela vê a glória de Cristo quando está tudo bem para eles, mesmo que não seja Cristo que fez. Então esse é o caminho. Enquanto vivermos por aqui, somos cordeiros em meio aos lobos, lutando com o poder de Deus e do Espírito Santo para transformar esses lobos em cordeiros. Seremos atacados, perseguidos e zombados. Mas tudo isso
só nos mostrará que estamos no caminho certo, que temos conosco a presença de Deus e somos auxiliados e consolados pelo poder do Espírito Santo. Jesus não deixou a cruz. Nada fez com que ele desistisse. Hebreus 12:2 diz, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida. Alegria que lhe foi prometida. Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. A humilhação de morrer na cruz. E ele disse a mim e a você, se você quer me seguir, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. E siga-me. No versículo 5 diz, ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai, e o Pai dos seus, e diante dos seus anjos. Aos que vencerem a morte espiritual, Jesus faz 3 promessas. Vestes brancas, nome gravado em lugar especial, e a confissão diante das hostes angelicais. As vestes brancas, a segurança eterna, a confissão divina. E finalizando, meus irmãos, Jesus faz um alerta à sua igreja, às suas igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no versículo 6. O Espírito Santo tem falado às igrejas. A expressão igrejas, no plural, lembra-nos que a mensagem é para todas as igrejas, em todos os tempos. Cada uma delas, e cada crente tem, em particular, que tirar grande proveito desta carta. E o que o Espírito Santo diz aqui? A carta é endereçada para alertar quanto ao perigo da morte espiritual. Sardes parecia vibrante, mas estava morta. Sua devoção a Cristo achava-se estagnada e paralisada. Jesus oferece a essa igreja uma nova vida e a restauração de sua paixão a Deus. Mas os cristãos precisam fazer a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos acordar, tomar a dianteira em possuir a Deus, olhar para trás e rever os dias de fervor espiritual. Eles teriam de prestar atenção aos mandamentos, abandonar seus impulsos pecaminosos e manter a vigilância na disciplina de Cristo. O Espírito está dizendo nessa tarde, a mim e a você, acorde e saia dessa apatia. Você pode estar perguntando como receber um reavivamento. Com certeza não é através de um apelo emocional, meu irmão. Não é. Nada que eu possa fazer a você. Por isso eu te falo. Tem algum lugar onde você possa orar agora? Tem algum lugar que você possa entrar e orar? Vá a esse local. Ajoelhe-se lá. Então ore para que Deus envie um avivamento e fique lá até que Ele responda a você. Assim receberá um reavivamento. Talvez seja isto que você precisa fazer hoje. Fique a sós com Deus e peça-lhe que reavive o seu coração. Não se levante até que Ele o faça. Permaneça até que Ele responda a você. E com certeza, meu irmão, você será renovado. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Senhor, mais uma vez nós pedimos licença para levantar a voz a Ti. Reaviva-nos, Senhor, de novo. Reaviva, Senhor, a Tua igreja novamente, Senhor. Nós não queremos estar mortos. Não, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. E derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Modifica as nossas vidas, Senhor. É, Senhor, impossível, Senhor, viver uma vida se não for através do Teu Espírito Santo. Que esse mundo deixe de nos atrair, Senhor. Que possamos parar de dar ouvidos, Senhor, a um sincretismo religioso, a palavras que tentam nos trazer motivações carnais.
Começa, Senhor, em nossos corações e modifica, nós pedimos, Senhor. Nós pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós essa tarde mais uma vez. Se o Senhor não agir em nossas vidas, nós morreremos, Senhor. Nós morreremos. Porque é insuportável viver uma vida cristã sem lhe adorar, sem amar acima de todas as coisas e sem ouvir a tua voz acima de tudo através do teu Santo Espírito. Veja em nós, Senhor, aquilo que não te agrada e que teu Espírito Santo nos mostre. E nós nessa tarde nos arrependemos e voltamos, Senhor, a uma comunhão plena contigo, glorificando o teu santo e poderoso nome. Que seja isso na minha vida e na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Em nome de Jesus.